Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo muito importante sobre os três melhores fundos imobiliários de papel, ou seja, aqueles fundos imobiliários para você realmente receber um dividend yield muito atrativo, proventos ali na casa de 1% ao mês. E a gente vai pegar aqui os que distribuem os melhores dividendos com o melhor preço, certo pessoal? Então é um vídeo muito importante para você que já investe em fundos imobiliários, já investe às vezes nesses próprios fundos que eu vou mostrar aqui, mas também para você que tem interesse em aproveitar essa onda de dividend yield mais alto que a gente está tendo atualmente, principalmente por conta da alteração de juros, e também acabar podendo surfar uma onda de alta quando o juro começar a cair e as pessoas começarem a se interessar mais pelos fundos imobiliários, já que a Selic está caindo, a renda fixa vai caindo, então as pessoas começam a migrar para o fundo imobiliário, e quanto antes você se posiciona, mais você vai receber, certo? Então é um vídeo muito importante para você ganhar mais dinheiro aí, acompanhe até o final. Durante esse vídeo também convido vocês a se inscrever no canal, a gente está com uma meta aí de 1.000 inscritos até o fim do ano. É um pouco difícil, mas a gente está trabalhando duro para isso e se Deus quiser vai dar certo. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Já curte, já comenta alguma coisa aí, um feedback. Comente se você já investe nesses fundos, se tem outro para recomendar, que é bem legal a gente interagir aqui embaixo, dá para a gente aprender bastante coisa e se ajudar. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, rapidamente uma breve explicação. Os fundos imobiliários de papel, o que, que eles são e qual que é a diferença deles para o de tijolo. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está lidando com um tipo de investimento que lida com imóveis, certo? Porém, a gente tem duas formas, duas vertentes principais: os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel. Os de tijolo são aqueles que realmente investem em imóveis físicos, eles detêm o imóvel, o ambiente ali, certo? Então pode ser, por exemplo, um imóvel de lajes corporativas, que são esses prédios empresariais. A gente pode ter um fundo imobiliário de logística, que são muito interessantes, que é quando você detém aquele imóvel que serve como centro de distribuição, por exemplo, que a gente também tem alguns muito interessantes por aí. A gente pode ter, por exemplo, um fundo imobiliário de hospitais e por aí vai. Existem muitos tipos, shoppings, por exemplo, e por aí vai, certo? Eles de fato detêm os imóveis. Porém, a gente tem os fundos imobiliários de papel. Eles não detêm o imóvel em si, porém, eles adquirem letras de crédito, certo? Então, o que, que eles fazem? Basicamente, eles emprestam dinheiro para construtoras, para construções, para investimentos no setor de imóveis. Então, ele acaba rentabilizando em cima de títulos de juros. O que, que isso significa na prática? Significa que a gente tem um pouco mais de risco, certo? É mais risco do que o tijolo, porque a gente não tem de fato aquele imóvel, porém a gente empresta dinheiro para construir aquele imóvel. Isso nos traz uma benesse financeira, a gente acaba tendo uma maior quantidade de receita. Porém, isso acaba também levando a uma maior volatilidade, certo? Então, tem investimentos aqui que vão render muito bem, certo? Então, nesse caso aqui, eu peguei três fundos imobiliários muito bons, onde você vai ter uma receita muito boa e são fundos já consolidados. Porém, quando você investe em qualquer fundo imobiliário, você pode acabar caindo numa cilada. Você vai lá e vê um dividend yield de 15% ao ano e pensa, pô, é o melhor investimento que existe, vou ganhar mais de 1% ao mês. Porém, tem que ver certinho se é um bom fundo imobiliário, se esses títulos de crédito não estão prestes a vencer, por exemplo, ou são de baixa qualidade, empresta para construtoras que às vezes não têm um histórico muito bom, certo? Pode acabar tomando um calote e isso acaba prejudicando, certo? Então esse ponto a gente tem que cuidar. Aqui eu peguei três fundos imobiliários que realmente são muito bons, têm uma boa carteira de crédito, certo? Então a gente não tem esse problema. Então, quando a gente lida com fundos de papel, a gente pensa muito mais em atingir aquele 0,9, 1% ao mês de dividendos, diferente dos fundos de tijolo, que a gente já fica mais ali na casa de 0,5, 0,6% ao mês. Certo, pessoal? Dito isso, bora pro vídeo aqui, bora acompanhar os três fundos imobiliários que a gente separou. Em primeiro lugar aqui, a gente tem o RBR11, certo? Então ele é um fundo imobiliário da RBR, atualmente cotado a R$ 87. A gente atualmente negocia um preço sobre valor patrimonial menor que um, ou seja, a gente está pagando com um desconto. Quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, a gente trabalha até 1,10, certo? 1,1, no caso sobre preço sobre valor patrimonial, porém acima de 1 a gente entra numa questão de estar mais caro, de preferência comprando abaixo de 1 sempre, certo? Na casa de 0,9, por exemplo, fica muito atrativo esses fundos de papel. Nem sempre a gente tem, porém, em um período recente aqui, começo do ano, a gente teve uma queda bem abrupta dos fundos imobiliários, e acabou gerando oportunidades, certo?
acabou gerando uma oportunidade. Quando a Selic começou a subir, a taxa de juros, muita gente fala, vou vender meu fundo imobiliário aqui, botar meu dinheiro na renda fixa, que aí eu garanto que eu não tenho risco nenhum. Isso acaba baixando o valor dos fundos imobiliários e acaba gerando um prêmio para quem opta por esse risco, né? Porque investir em renda variável, fundo imobiliário, renda variável tem seu risco, porém também tem suas premiações, certo? Uma liquidez diária de 3 milhões, que está na casa dos fundos imobiliários, é ok, certo? Se você tem muito dinheiro, vai investir na casa de 1 milhão, aí você pode ter problemas com os fundos, porém, para a maior parte das pessoas, tranquilo, rentabilizou 12%, 13% nos últimos 12 meses, e aqui a gente tem um gráfico já corrigido uma cotação ajustada já corrigida pelos dividendos, certo? Pelos proventos. Beleza? Então aqui, como se a gente tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje a gente teria 1.500. Então aqui a gente tem a ascensão dos fundos imobiliários, certo? Quando a gente pega aqui os marcadores por ano, certo? Então a estatística aqui de 2025, 24, 23, 22, a gente vê que ele negocia historicamente na casa de 0,9, 0,94, 0,87, 0,90, 94, 95. Então ele está mais ou menos no preço sobre patrimonial histórico dele, negocia um pouco mais barato que o resto. Atualmente, 12,3% de dividend yield, certo? Um pouco mais alto, 1% a mais do que em 2024, 2023. Então, tá distribuindo bem. Uma vacância muito baixa, mas é que aqui a gente não consegue levar muito em consideração vacância, porque isso é mais para a parte de tijolo, certo? Então a gente desconsidera essa linha aqui. Número de cotista, ainda tem poucos cotistas, certo? Estão na casa de 130 mil cotistas. Valor patrimonial de 1,4 bi, que é muito bom, certo? Então tem um bom valor patrimonial. Uma empresa que tem mais de 1 bilhão já demonstra maturidade, ok? Quando a gente analisa aqui o dividend yield do RBR, a gente vê que ele é ascendente, certo? Então a gente tem uma porcentagem aí que roda em torno aqui dos 1%, mais ou menos aqui. Nos últimos 5 anos, a gente teve uma distribuição média de dividend yield de 14,7%, que é bastante coisa, isso é bastante coisa, 14,7%. Então a gente vem tendo boas distribuições pelo fundo. Quando a gente analisa aqui pelo provento bruto, então aqui a gente está analisando só o valor dele, não está analisando a porcentagem, porque aqui a gente consegue ter uma noção melhor de quanto você conseguiria comprar e quanto você receberia mais ou menos. A gente vê que ele paga em torno de 0,9 aqui por cota, certo? Um pouquinho menos, talvez 0,8, 80 centavos por cota do fundo imobiliário. Quando a gente vê onde que esse fundo investe, 87% está em CRI, então são créditos imobiliários. Esses créditos aqui, é um dinheiro que o RBR está emprestando para construtoras construírem, certo? Então, por exemplo, se a gente tem um aumento de taxa de juros ou uma piora do mercado imobiliário, ou uma piora do mercado imobiliário daquela consultora, ela fez um investimento, construiu um prédio ali que não vendeu legal, isso pode impactar. Então, sempre tem que estar se analisando para quem está sendo emprestado esses CRIs, para ver se não está com créditos muito ruins para consultoras ruins, porém não é o caso aqui da RBR, que é uma empresa madura, com bons investimentos, porém isso é uma coisa que sempre tem que ficar atento. Então, ela investe 87% em CRIs, 11% está dividido também em setor de CRIs, mas com uma visão um pouco diferente, e 2% ela deixa de caixa, certo? Quando a gente vai aqui para o segundo fundo imobiliário que a gente vai lidar hoje, a gente tem o RBRY, certo? Então é da mesma gestora, RBR, certo? A gente vê aqui que teve uma ascensão um pouquinho melhor. Você investia R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje teria 1.700. Então a gente teve um retorno de quase 80% nos últimos 5 anos, certo? Lembrando que também aqui quando a gente vê o dividend yield de 13%, a gente está falando de 13% líquido, já que a gente não paga imposto de renda sobre a distribuição de proventos de fundos imobiliários. Se a gente estivesse falando de uma renda fixa de 13%, não seria 13% de verdade, seria 13% menos 22% a 17%, de 22% a 15% de imposto de renda, porque ele é regressivo, né? Ele parte de 22% e vai regredindo conforme passam os anos, mas a gente teria um imposto de renda ainda, certo? Então aqui a gente está falando de 13% líquido. Uma liquidez diária melhor, certo? Um pouco maior, 4 milhões e meio por dia, e uma variação de 14% nos últimos 12 meses. Quando a gente vê o preço patrimonial, está um pouquinho abaixo de 1,
certo? Então tem um pouquinho de desconto, mas nada relevante, muito próximo. Aqui a gente chegou em 2024 a trabalhar com 0,92 de preço ao valor patrimonial, em 2023 1,1, certo? Então aqui a gente está, em 2024 a gente está numa oportunidade aqui com desconto, muito por conta desse dividend yield que tinha baixado, foi para 12%, certo? Agora, nos últimos 12 meses, a gente está com 13, ele vem recuperando, então, para essa casa aqui dos 14. Então, o preço patrimonial deve subir um pouquinho nos próximos meses, se ele continuar nessa ascensão. O valor patrimonial da empresa acima de 1,2 bi. Uma liquidez diária de 4 milhões e meio, como a gente já tinha comentado. E um bom número de cotistas, ainda muito pequeno, certo? 60 mil é muito poucos cotistas ainda. A gente vê que é um fundo novo, em 2020, basicamente, que ele foi lançado. Então ainda é muito novo, ainda tem mais mercado para crescer, não é tão falado ainda, é um fundo relativamente desconhecido, porém vem pagando um bom dividend yield com um pressor patrimonial abaixo de 1, certo? Então isso é uma oportunidade atrativa. Quando a gente vê aqui nos últimos 5 anos, ele pagou quase 17% de dividend yield, então pagando muito, muito mesmo, muito interessante essa distribuição dele. Quando a gente pega aqui os dividendos brutos, a gente vê que ele paga aqui na casa de R$ 1 mais ou menos por cota, certo? Porém, quando a gente pega aqui R$ 1 por cota num fundo que está R$ 96, é como se a gente estivesse recebendo mais de 1% ao mês, certo? 1% ao mês líquido, que é uma ótima rentabilidade para se buscar. 1% ao mês líquido só de dividendo, fora que ele pode se valorizar com o tempo, não é o foco, né? Mas poderia se valorizar a cota com o tempo. Quando a gente pega aqui os investimentos dele, já é um pouco diferente. Ele tem 80% investido em CRIs, 12% investido em outros fundos imobiliários, certo? Então entra como uma diversificação, e 7% em caixa. Então ele é um pouco mais diversificado que o RBRR, certo? Então bem interessante esse fundo imobiliário também. Agora, o último e mais famoso fundo imobiliário aqui, a gente tem o MXRF cotado a 9,50, um pressor patrimonial um pouco acima de 1, certo? Então, os outros, quando a gente analisa o pressor patrimonial, estavam um pouco abaixo de 1, esse aqui está um pouquinho acima, mas muito próximo ainda. Esse aqui pagando 12% ao ano, certo? Então, uma boa distribuição também, 1% ao mês, mais ou menos, em torno disso. Uma variação de 11% nos últimos 12 meses e uma liquidez diária agora bem mais alta de quase 12 milhões por dia, certo? Então a gente vê aqui a rentabilização dele investindo R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje a gente teria 1.600. Então a gente tinha um ali que nos rendeu 50%, outro 60% e outro 70% nos últimos 5 anos. Então a gente tem uma boa rentabilização aqui, certo? Quando a gente analisa aqui os valores que ele foi negociado nos últimos tempos, a gente vê aqui que ele tende a ser um pouquinho a mais que 1, certo? Então, 2023 ele negociou 1,03, quer dizer, 2025. 2023 a gente teve um pressor patrimonial de 1,07, 2020 1,05. Então ele tem um histórico de ser negociado um pouquinho a mais, com um prêmio um pouquinho a mais. A gente vê isso quando a gente se depara com fundos imobiliários que são bem reconhecidos pelo mercado. Então, por exemplo, o HGLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo no setor de logística. Ele historicamente negocia com uns 10% a mais no preço patrimonial, 1,1 mais ou menos. Então isso a gente tem que levar em consideração. Quando o fundo tem o seu histórico, a gente tem que analisar sobre a questão também dele ser um fundo melhor, com histórico, com uma gestora boa, mas a gente vê que tem um dividend yield abaixo dos outros, certo? Então, na hora do vamos ver do dinheiro do bolso, esse aqui paga um pouquinho menos, você paga mais nele pela questão de ter mais segurança, entre aspas, mas ele paga menos dividend yield. Valor patrimonial de 4 bi, uma vacância, dane-se. Número de cotistas 1 milhão, então a gente já vê aqui que tem muita gente que investe no MXRF, certo? Analisando aqui o dividend yield histórico de 5 anos de 15%, então a gente vê que ele paga aqui nessa casa de 0,9% ao mês, certo? Então mais ou menos 0,9. Isso é bom, certo? Bom quando está melhor que na casa ali de 1%, porém 0,9 a 1%, às vezes até passando, já é muito atrativo. A gente vê aqui que historicamente ele paga em torno de 10 centavos por cota, certo? Então entre 9 centavos a 10 centavos por cota. Então se a gente compra a R$ 10, entre 9 e R$ 10, a gente está recebendo também 1% ao mês
líquido de rentabilidade, certo? Então é uma rentabilidade muito atrativa. Quando a gente vê aqui a carteira do MXRF é mais diversificada ainda. Então a gente tem aqui CRIs, que são 78%, fundos imobiliários que é investir em outros fundos, então diversificar em outros fundos, 11%, caixa 2%, LCIs e renda fixa irrisório aqui, e permutas financeiras, que são negociações próprias do MXRF, certo? Que ele faz por fora, beleza? Então aqui a gente tem esses três fundos imobiliários muito interessantes. Quando a gente compara aqui os três, então, para a gente dar uma olhada, a gente vê aqui que o MXRF é o que tem maior patrimônio líquido, certo? Então 4 bilhões de patrimônio líquido. A cotação dos três, o MXRF é base 10, né? Então ele é negociado ali nessa casa de R$ 10. Os RBRs aqui eles são de casa 100, então são negociados mais próximos dos R$ 100. O bacana, na prática não faz nenhuma diferença, certo? Quer dizer, na teoria não faz nenhuma diferença isso aqui. Porém, na prática, às vezes, se você tem uma carteira com menos dinheiro, ou você tem um valor menor para investir por mês, às vezes é mais fácil você encaixar um fundo imobiliário de R$ 10, com aquele troquinho, às vezes, do dividendo, do que um fundo de R$ 90, certo? Mas isso aí vai de perfil. Se você já investe um valor um pouquinho maior, isso é indiferente. O Pressor patrimonial mais alto aqui é MXRF, o mais descontado o RBR R11 e no meio aqui o RBRY. Liquidez média diária disparado para o MXRF, cotistas disparado para o MXRF também. E aqui a gente vê o yield mensal dele, certo? Então a gente vê aqui na casa de 12, 13% para o RBRY sendo o top 1 e em segundo lugar RBR e depois MXRF, certo, pessoal? Então aqui a gente tem esses três fundos imobiliários de papel que são muito interessantes, os três pagam muito bem, os três têm boa gestora, bom histórico, realmente são muito interessantes. Aí vai de você ver no dia qual que está mais barato ou quais são suas preferências, prefere receber um pouquinho menos e ter uma empresa mais forte ao seu lado, que seria no caso do MXRF, ou você acha que está tranquilo, RBR, por exemplo, pega um RBRY aí para receber mais dividendos. Vai da sua escolha de carteira, aqui tem três fundos imobiliários muito interessantes, certo, pessoal? Ficou com dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, bora se ajudar. Qual você investe? Se tem outro fundo imobiliário também que você acha interessante, comenta aí embaixo, bora se ajudar. Se não se inscreveu no canal ainda, te convido novamente a se inscrever para fortalecer aí. Se gostou do vídeo, curtir. E tamo junto, pessoal. Agradeço muito a atenção até aqui. Valeu!